A criança não precisa de nada, nem de água, nem de chá, nem de comida, nem de nada. Oi! De volta com mais uma história do Pimenta com Baunilha Conta Histórias. E a história de hoje ela tem a ver com amamentação. Dia 1º de agosto é comemorada o Dia Mundial da Amamentação. Em mais de 120 países, a semana do dia 1º a 7 de agosto é comemorada a Semana de Amamentação. E aí me lembrei de uma história. Lembrei que isso existe, na minha vida, porque eu não lembro da época que eu era criança e precisava amamentar. Mas lembro do que minha mãe contava sobre isso. Então eu queria fazer um relato sobre o fato de eu não ter amamentado o tempo que era para ser alimentada. Então minha mãe conta que eu sou a primeira filha dela. Ela me teve com 31 anos. E assim, ela costuma dizer que o sonho da vida dela era ser mãe e me teve. Primeira filha. Então ela disse que tinha muitas dúvidas, que tinha medo de me matar, que tinha medo de não saber cuidar. Isso não é o que acontece? Eu não sou mãe, eu não sei como é que é gerar uma criança e amamentar. Mas, enquanto nutricionista de PSF, da Estratégia Saúde da Família que fui por 6 anos, eu convivi com muitas mulheres que amamentavam, com muitas gestantes, com muitas pessoas que eu precisei aprender uma teoria e que eu vivenciei com elas na prática. Eu brinco, eu costumo dizer que eu acho que eu já amamentei com algumas mulheres. Então, a minha fala de amamentação diz respeito ao que eu estudei, a história que minha mãe contou a meu respeito sobre o fato de eu não ter amamentado e sobre as milhares, não sei se é milhares, mas é centenas, e sobre as centenas de mulheres que eu acompanhei ao longo da vida nessa fase de amamentação. Então, a história de hoje é sobre eu não ter amamentado. Minha mãe diz que começou a dar de mamar, que me levou para pediatra, que me acompanhava, e que com 3 meses ela foi recomendada por diversas pessoas a introduzir a alimentação. Hoje a gente sabe que a criança ela deve amamentar exclusivamente até os 6 meses, Até os 6 meses a criança não precisa de nada, nem de água, nem de chá, nem de comida, nem de nada. Só leite materno. Só que aí minha mãe, ouvindo outras pessoas falarem que eu ia passar fome, que ia ser horrível, que eu ia chorar, que eu não ia dormir bem, começou a dar outros alimentos para mim quando eu tinha 3 meses de idade. Quando a mãe começa a dar leite artificial para a criança, o leite materno começa a secar. Eu sempre conto isso em sala também. Se você pensar uma criança para amamentar, ela faz esforço, Ela suga, boquinha de peixe. E uma criança que toma na mamadeira, não. Você vira a mamadeira e o leite cai. Ela não faz esforço, para amamentar. Então, o que aconteceu? Quando minha mãe começou a me dar mamadeira, eu comecei a largar o peito e deixei de mamar muito cedo. E aí, gente, no intuito de dar a melhor qualidade de alimento para um filho, minha mãe começou a fazer mingau de leite e com algum tipo de farinha e com açúcar. Eu comecei a comer açúcar, eu tinha 3 meses de idade. Isso me causou sérios problemas, porque eu sensibilizei muito cedo, as minhas papilas gustativas. E isso permaneceu por muito tempo, de consumir açúcar antes de 1 ano, com 3 meses de idade. Eu me perdi na história. Meu Deus. Minha mãe cuidava da gente com métodos mais naturais, com chá, com fitoterapia, com homeopatia. Desde muito cedo que eu tenho problemas respiratórios. E um dos médicos homeopatas, uma médica homeopata que me acompanhava, ela associou muito os meus problemas respiratórios a essa falta do aleitamento materno. Na verdade, pela introdução de leite artificial, de fórmulas artificiais e de leite de vaca muito cedo na minha vida. Tenho problema respiratório até hoje. Eu não consigo mensurar quanto que não ter mamado pode ter contribuído com isso, mas a gente entende que teve uma influência, Além de ter tido uma influência muito grande no meu consumo alimentar, porque eu tomava açúcar com 3 meses, Isso faz com que você queira cada vez mais comer açúcar. Eu vim conseguir corrigir esse meu paladar em relação ao açúcar agora adulta, quando eu entendi que eu tinha que acostumar novamente a minha língua a sentir o sabor dos alimentos e não de açúcar. Meu pai sempre diz, que eu não tomava café, eu tomava mel. Eu chegava a colocar 5, 6 colheres de açúcar
numa xícara de café. Até hoje ele acha que não mudou, mas mudou, painho. Então, o recado, né, a história de hoje, essa lembrança sobre eu não ter amamentado, é para deixar um recadinho de quanto é importante amamentar. São 6 meses de tempo que uma mãe gasta, né? Que na verdade eu costumo dizer que não é gasto, é investido. Quando uma mãe investe 6 meses da vida dela dando de mamar, ela está investindo na vida do filho, evitando uma série de doenças, evitando uma série de problemas que podem repercutir na vida adulta. Então o recado de hoje é, nessa semana de amamentação, embora eu não seja mãe e não tenha amamentado, mas o recado é para você amamentar, para você incentivar o aleitamento materno, porque ele é muito importante para a saúde das crianças, tá? Beijo, até a próxima!